Fala galera, estamos iniciando mais um Prosa Jovem e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Aproveitando, você que não nos segue aí, nos siga aí no Instagram, procure a página Prosa Jovem, nos siga lá, porque nós temos muita coisa ainda para compartilhar. Bom, na semana passada nós falamos sobre namoro cristão e nós abordamos ali alguns pontos, sobre o que é o namoro, sobre quando saber se estou pronto para namorar. Falamos também sobre onde encontrar, qual é o ambiente que a menina vai encontrar seu futuro esposo, que o rapaz vai encontrar sua futura esposa. E hoje nós vamos falar sobre como deve ser o namoro cristão. Como diz o André, se você não assistiu o nosso vídeo ainda, é muito interessante, vai lá, corra, assista, para você aprender esses conteúdos aí top, né? E se você não é inscrito aqui, se inscreva ali. Como deve ser o namoro cristão? Eis a questão. Eu já sei o que é o namoro, já sei que eu estou pronto para namorar, estou pronto para entrar no relacionamento, né? Já tô com todos os requisitos top. Tá, e como deve ser o namoro? Encontrei a pessoa, é ela, é ele, tá, e agora? Como deve ser o namoro cristão? Como deve ser o primeiro passo do namoro cristão? Acredito eu, e tenho certeza que a primeira coisa é ter o consentimento dos pais, É ter a família participando do relacionamento. É ter a família como uma das principais pessoas, assim, do relacionamento, Acredito que o pai e a mãe têm que fazer parte desse momento especial. Tem que ter o consentimento do pai, tem que ter o consentimento da mãe, até porque é bíblico, A Bíblia diz, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E também pela questão que o pai sempre vai querer o bem do filho, da filha, e com certeza já tem uma experiência, já passaram por essa fase. E eu acredito que o pai e mãe, eles veem lá na frente, eles veem aquilo que quem está passando, quem está iniciando um relacionamento ainda não tem a maturidade ou a experiência de ver como um pai e a mãe veem. Então, é de suma importância que tenha o consentimento dos pais para iniciar, então, o relacionamento. E hoje em dia a gente não vê essa prática, Mas um tempinho atrás era assim, o camarada, chegava lá na casa da menina, assim, como o André fez, Chegar aqui em casa, meu pai, não é da igreja, e chegar e ter essa conversa. Então, para muitos pais, isso é muito honroso, eles se sentem, Eu lembro que, nossa, pro meu pai, até foi lá na minha casa, pedi a mão dela em namoro. Então, para minha família, isso resultou muito, Então, acredito que isso, como não digo as pessoas mais antigas, mas eu digo assim que as pessoas que o pai cria, que o pai zela pelo filho, que o pai zela pela filha, se sente honrado, a pessoa veio aqui, pediu a mão em namoro, Então, o pai vai começar a ter uma confiança no rapaz, E vice-versa, no caso, quando o menino, for apresentar para a mãe, para o pai, começa aquela questão assim, a pessoa é de família, O primeiro pensamento e também demonstra uma boa intenção, O rapaz, quando chega no pai, na mãe, diz, olha, eu tô gostando da sua filha, eu quero namorar, tô aqui para pedir a mão dela em namoro, pedir o consentimento de vocês. Ele está demonstrando uma boa intenção. Ele está demonstrando que ele não quer simplesmente um namorico, ele não quer só uma aventura, ele não quer só uma coisa de momento, mas ele quer um futuro, que ele quer realmente, ele almeja o casamento, ele almeja um futuro, e isso gera como uma confiança, para os pais. Isso gera uma confiança, que o pai vai olhar e vai dizer, não, vou entregar a minha filha para quem realmente quer um futuro com ela, para quem realmente almeja o casamento. Então tem que ter o consentimento, não tem como iniciar. O primeiro passo, então, para como deve ser o namoro, é levar os pais, a ciência do que está acontecendo, do que vai acontecer. E é tão bonito ver a presença dos pais, apoiando, incentivando os jovens, porque a gente, às vezes, como o André mencionou aqui antes, a maturidade, os pais já passaram por muitas vezes do que tu vai passar com a tua namorada, com o teu namorado. Então a questão assim dessa maturidade, de chegar e dizer, pai, mãe, essa é escolhida, esse é o escolhido. Mas aí vem também... Pode falar. Quero deixar aqui um recado para as meninas, Se você está em um namoro, em um relacionamento, e o rapaz está te enrolando
para ir na tua casa conversar com teu pai, sai fora que é laço. Porque o rapaz que quer compromisso, ele vai ter como prioridade ter o consentimento do seu pai, da tua mãe, para então iniciar um relacionamento. É isso aí, meu meninas. Se tá alguém te enrolando aí, dá aquela pressãozinha santa lá, fala com o pai. É isso aí. E vem também a segunda questão, que para um namoro, né, a gente precisa ter, não digo só no namoro, mas a pessoa que é casada, ela ter um conselheiro, né? Ter uma pessoa que ela possa chegar e dizer, olha, né, tô passando por uma situação, e quem sabe às vezes a gente não tem liberdade de conversar com uma mãe ou com um pai, né, mas tem uma pessoa espiritual para dar um conselho, para dar, né, uma opinião, porque assim, a pessoa que ela é tirada para ser conselheira, vamos dizer assim, escolhida para ser conselheira, ela nunca vai falar o que você quer ouvir, ela vai falar o que é real, a verdade, ela vai te abrir, ela vai te abrir os olhos. É muito importante ter uns conselheiros, né? Eu lembro que quando nós começamos a namorar, a gente tinha conselheiros, né? Tanto que foram nossos padrinhos de casamento, porque eu lembro que quando nós conversamos, né? Que eu pedi a Priscila em noivado, que eu falei, olha, eu quero casar contigo, e ela de bom grado aceitou. Aí chegou aquela parte, né? E agora? Quem vai ser os padrinhos? Quem a gente vai escolher? Então, uma das questões que a Priscila colocou, ela disse assim, os padrinhos tem que ser alguém que, quando nós tiver um problema, uma dificuldade, que tenha uma palavra para nos ajudar, que tenha experiência, né? Que sejam nossos conselheiros. Então, muitos que eram nossos conselheiros durante o namoro, né? Foram nossos padrinhos de casamento. Na verdade, aqueles que nos acompanharam no namoro, como diz o André, e serviram o tipo de pessoas que, tanto no elo espiritual, né, tiveram sempre uma palavra, e quando a gente teve as dúvidas, até teve algumas questões, a gente teve alguém que a gente pôde confiar, né, de sentar e dizer, estamos passando por isso, né, o que eu faço, para onde eu vou, e às vezes a gente, por medo, né, ter liberdade de conversar com a mãe, com o pai, porque a gente, né, e a gente tinha mais uma intimidade com essas pessoas, e a gente recebia uma palavra, né, dizer, não, vai lá, vai dar certo. Então, eu acredito que as pessoas que convivem com a gente no namoro, olha, gente, que nos aturam no namoro, literalmente são os padrinhos top de linha, viu? E o conselheiro, eu acredito que até para aquela questão, por exemplo, o pai e a mãe não são crentes, né? A menina iniciou o namoro, o pai e a mãe não é crente, ou vice-versa, o menino, né? Então, o pai e a mãe muitas vezes não tem essa questão não entende muito essa questão como deve ser o namoro cristão. Então, aí vem os conselheiros, né? Por isso que você vai escolher para se aconselhar com gente crente, tá bom? Fica aqui a dica, né, Priscila? Verdade, isso aí. Gente crente. Porque às vezes a menina vai procurar um conselho numa que é mais desmiolada que ela, que conselho vai dar, né? Então procure alguém que seja crente, alguém que tenha um nível espiritual, tenha uma vida com Deus, porque às vezes, como eu disse, os pais não são crentes. E aí vai buscar o conselho aonde? Tô com um problema no namoro e tal, eu não sei resolver. Então, por não entender essa questão, não entender muito essa questão do namoro cristão, então tenha conselheiros. E é tão importante a gente ter conselheiros. Eu acredito que a parte do conselho não abrange só para essa questão de relacionamento, né? Eu acredito que para a vida toda a gente tem que ter conselheiros, tem que ter alguém que a gente possa conversar. Tem que ter alguém que a gente tenha uma confiança, né? A gente, por mais que case, mas tem que ter alguém que tu possa chegar e dizer, eu tô com um problema, não só no casamento, ou não só com o seu companheiro, com a sua companheira, mas até na vida espiritual. É bom a gente ter alguém que a gente possa dizer, eu tô passando por uma fase difícil, né? Tô passando por um deserto. E ter aquela pessoa que diz, não, mas né, eu já passei por isso. Ter alguém do teu lado que te dá uma palavra de ânimo, né? Às vezes te dá um puxão de orelha, né? Para com isso. Mas é importante a gente ter conselheiros na nossa vida, não só pro namoro, não só pro casamento, mas pra nossa vida espiritual. É muito importante. É muito importante. E quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia fala dessa questão de conselho, né? Eu acho tão lindo o texto de Provérbios 15:22, que a Bíblia diz que os planos fracassam por falta de conselhos. Então, tem relacionamentos que tinham tudo para dar certo, né? Mas muitas vezes por falta de conselho, ou um conselho errado, acaba, termina.
Não evolui, né? Não evolui, não cresce, não dá certo por falta de conselhos. Então é muito importante, gente, você escolher uma pessoa que você tenha liberdade, que você tenha uma comunhão, né? Que você confie nela e você sabe que você vai contar pra ela, o conselho que tu vai pedir pra ela vai ficar entre você e Deus, né? Então confie em alguém e tenha essa pessoa pra tua vida, que é muito importante, você vai precisar muito. Aí entra aquela questão, né, André? Tá, eu já comecei a namorar, eu apresentei pro meu pai, apresentei pra minha mãe, tenho consentimento dos meus sogros. Aí entra aquela questão, já arrumei uma conselheira, tem alguém que me ajuda quando, né, eu tô com alguma dúvida. E aí, vai seguindo o namoro. O maior erro, né, de alguns jovens, e é um perigo muito grande, vamos falar agora, entrar numa área bem forte agora, É, né? perigoso demais. É uma área bem perigosa, que é um conselho, na verdade, que nós vamos dar, né? A gente como líder de jovens, a gente como, né, que trabalha diretamente com jovens, a gente entende e vê isso também como também às vezes uma preocupação, que é a questão dos namorados ficarem sozinhos, né? Andarem sozinhos. É. Ficar a sós, eu acredito que é um grande problema e perigo, né, pro namoro. Porque não tem como ficar a sós, né? E por muito tempo e não acontecer, e não cair, e não pecar. Porque por mais que você seja crente, eu acredito que por mais que o menino ore, consagre, jejue, lê a Bíblia, da mesma forma a menina, o pastor Cláudio Duarte diz o seguinte: hormônio não se converte, né? Verdade. Hormônio continua sendo hormônio. Então uma hora vai aquecer demais, uma hora vai se abrasar, como diz a Bíblia, né? E vai incendiar e vai acabar caindo, vai acabar pecando. Então tem que evitar ficar a sós. Eu acredito que a questão, claro, que entra assim, mas eu sou forte, eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Mas entra aquela questão que é muito importante, criar uma liberdade, né? Com o tempo, cria uma liberdade muito o grande. namoro vai se, vamos dizer assim, ficando tão próximos, tão íntimos, né? Hoje no início do namoro tudo é novo, né? Até conhecer jeito, até conhecer os gostos. Aí de repente já sabe o que ele gosta, o que ela gosta, vai criando uma intimidade. Até saber os limites, né? E a pessoa que cria uma intimidade é que nem uma, né? Chega na tua casa, tu já sabe, tu tem uma liberdade. Quando vem uma vez é a visita, que nem diz o outro, né? Os amigos falam, né? Quando vem uma vez na nossa casa é visita, 2 vezes, passou de 3ª vez já não é visita, já se sente em casa, já tem uma liberdade. E no namoro é assim, no namoro, né? Vai começando devagar, vai criando ali, como é que é? Entrando nos campos ali, vai tendo uma liberdade. E isso é muito perigoso. Então, esse é o primeiro ponto de não ficar sozinha por conta disso, né? Que vai criando aquela intimidade, aquele espaço vai ficando, digamos assim, um carinho a mais não faz mal, né? Um aperto de mão mais diferente já não faz mal, mas dentro do limite, gente. Por quê? Porque vai pegando aquela intimidade e vai invadindo, né? Umas áreas que é perigosa, muito perigosa. Eu acredito que o namoro é abraçar, o namoro é beijar, o namoro é andar de mãos dadas, que é muito bom, mas eu acredito que tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E a gente olha hoje, a gente vê como evoluiu, né? Como os jovens evoluíram, que eu lembro que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era raro um jovem ter um carro, ter uma moto, ter o seu próprio veículo, né? Hoje já evoluíram, os jovens já tem carro, já tem moto, e aí que tá o perigo. Porque às vezes, gente, não é numa viagem, às vezes é numa volta. É uma carona depois do culto. Nós vamos ali na vigília, depois do culto eu vou levar ela em casa, tá só os dois, é perigoso demais. É um passeio. Então é nesses momentos que acontece geralmente. É nesses momentos que dá o BO. É que não é uma coisa programada, né? Não, acontece. Acontece, tá ali, né? E como é que diz o outro? O clima esquenta. Esquentou o clima, incendiou, irmão. Foi. E uma questão que eu vou dizer aqui muito importante, que a menina, gente, preste atenção, a menina ela tem um poder muito grande. De quê? De dar limites, né? A menina, ela tem o poder de dar limites e dizer, não, eu escolhi esperar até o casamento, eu não quero, né? Tipo,
se controla aí, vai pra oração. Por quê? Manda orar. Porque a menina, ela consegue, né? Ela chega num ponto e diz, não, eu não quero. Porque, na verdade, o que acontece? Se o menino, no caso, ele tá avançando os limites, né? Que é colocado ali, tá avançando os limites. Se ela disser assim, não, eu não quero, ele vai respeitar. Agora, se ela não disser nada, daí, né? Aí a acontece. menina, como tu disse, a menina ela tem mais controle, né? Sim. Tem mais controle. Eu vi esse de alguém dizendo, eu achei engraçado, que ele disse assim, o menino depois que incendeia, né? Depois que aquece, ele não pensa mais, ele perde o sentido das coisas. Já a menina já tem, eu acredito que ela tem esse controle mais que o menino, né? Ela consegue parar, ela consegue interromper, né? Então isso é algo que a menina tem que ter também. Claro que não estamos aqui lançando a responsabilidade, aconteceu, é culpa da menina. Não, porque os dois têm sentimentos, os dois têm hormônios, os dois têm vontades, têm desejos, né? São seres humanos normais. Só que o que a gente está dizendo aqui é que a menina, ela sabe a hora de parar também, né? Porque geralmente no namoro, o rapaz é um pouco mais passado. Então, se viu que a menina que o rapaz daqui a pouco, né, já tá passando do limite, né, tá querendo colocar a mão onde não é pra colocar, dá uma cortada, né? Passa a tesoura, corta, para aqui, dá a real, me respeita, porque o que eu quero é casamento, isso é pecado. Então tem que ter essa consciência, tem que ter, né, isso em mente. Porque, né, gente, porque o que acontece? Se chega, né, a menina, digamos, entrar na onda, né, o fogo começa a pegar e daí entra, né, aí cai a fornicação e aí, como é que é? Escorre a água abaixo e só tem as coisas a piorar as coisas. Então, a menina, ela pode sim se controlar, né, e aquela questão, conversa com o namorado e diz, né, não, vamos... E o rapaz também, né, vigia, varão. Também pode evitar muita coisa. Tá, e estamos namorando, né? O fogo esquentou e tal. E eu caí. E aí? E agora? Aí entra uma questão muito importante. E eu caí. O que eu devo fazer? Aconteceu, não consegui resistir e eu caí. Gente, um conselho importante. O que fazer se eu cair? A primeira coisa que a gente deve fazer, você que caiu, você que pecou, é confessar. Procurar o seu líder, procurar o seu pastor e confessar. No momento que você chega diante do seu líder e você confessa, que você diz, eu pequei, eu caí, você está mostrando arrependimento. Você tem que se arrepender. Você tem que criar no teu coração aquele desejo de perdão. Eu estou arrependido. Eu pequei com fulano. E dizer, eu pequei, eu caí em fornicação. Porque no momento que você dá nome ao seu pecado, você está mostrando para o inimigo, dizendo, eu não quero mais isso na minha vida. Eu estou rejeitando esse pecado na minha vida. Então, quando você confessa o teu pecado, quando você dá nome a ele, você diz, eu estou pedindo perdão porque eu caí, você está dizendo, não, eu rejeito, né, a fornicação na minha vida. E com isso você recebe o perdão de Deus. Isso é muito forte, isso é muito importante, né? Hoje em dia, essa questão de pedir perdão e confessar. É uma área muito difícil que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, aqui sobre isso, sobre essa questão do perdão. Eu acredito que o confessar é indispensável, porque uma das ferramentas que o diabo usa é a ferramenta da acusação. O que acontece muitas vezes? Caiu, fornicou, pecou, e aí perde a paz. Aí o diabo ele começa a acusar. Aí vai cantar no coral, já não é mais a mesma coisa. Vai nos cultos, já não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque o diabo está ali acusando, o diabo fica martirizando. Então tem que confessar. Como tu disse, procura o líder, né? Procura o pastor, porque a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados, né? Porque Deus é fiel em perdoar. Deus é fiel em perdoar e nos purificar. Então tem que confessar, tem que procurar o líder, tem que procurar o pastor, tem que ter coragem para isso. Eu lembro que no nosso tempo de jovem, né, muito
acontecia no grupo jovem, que o jovem, o moço, a moça caía em pecado, em fornicação e tal. E aí tinha aquela questão da disciplina, né? Aí o estatuto da igreja para disciplina, era 1 ano de disciplina. E no culto de Santa Ceia, o pastor apresentava, né? A pessoa era exposta, olha, a jovem fulana de tal vai ficar em disciplina durante 1 ano porque caiu em fornicação com o jovem fulano de tal. Então era exposto, né? E muitas vezes era até uma vergonha para a família, para a moça, para o rapaz, né? Passar por essa situação. Mas hoje eu entendo que mudou, né? A questão da disciplina ainda continua, principalmente nas igrejas pentecostais, mas essa questão de expor a moça e o rapaz, eu acredito que em muitos lugares já não tem mais. Então você ter liberdade para chegar, falar com o líder, falar com o pastor, dizer, olha, eu pequei, eu errei, e eu me arrependi, que é o mais importante, né? E confessar. Não, e mesmo naquela época, por ter o estatuto da igreja e por ter toda essa questão, né? Eu sei que se eu confessar, o pastor vai dizer meu nome e vai dizer o meu pecado com a igreja, né? Na época era assim, né? Diziam, né? Então a questão assim, e mesmo assim, os jovens confessavam, né? Eles tinham temor de Deus. É uma coisa que é curioso, né? É curioso que, como tu disse, mesmo a disciplina, mesmo sendo exposto, eles confessavam. Pois é. E hoje em muitos lugares já não tem mais essa questão do 1 ano de disciplina, né? Fica fora das atividades, mas em alguns lugares, né? Sim. Já não é mais exposto, mas a gente não se ouve mais falar desses casos, né? A gente liderando mesmo, né? Mais de 10 anos, foram raras vezes que um jovem chegou e disse, olha, eu errei, eu pequei, eu caí. Aí entra aquela questão que tu falou, né? Que a questão que eu não confesso. O que acontece se eu não confesso? Eu acredito que quando não confessa, como eu disse, o diabo ele fica martirizando, né? Ele usa a ferramenta da acusação. E a pessoa vai se sentindo mal, vai perdendo aquela paz, vai perdendo aquela essência, né? Então, eu acredito que esse foi o problema que Davi enfrentou. Porque Davi pecou, Davi errou. Só que eu acho extraordinária a história de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que um dos motivos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus é porque Davi, ele confessava, Davi tinha facilidade de se arrepender. Então Davi pecou, Davi errou. E a situação de Davi foi tão crítica, tão complicada, que Davi sentiu que estava perdendo a presença, estava perdendo o espírito, né? Então Davi ele faz a oração no Salmo 51. Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito, mas torne a dar-me a alegria da tua salvação. Eu entendo que Davi estava preocupado. Davi sentia tanto o peso da acusação, o peso do pecado, a culpa, que Davi sentia que estava perdendo aquela paz. Davi sentia que estava perdendo a presença de Deus. Então, se você errou, se você pecou, não hesite em confessar. Não deixa que o Espírito de Deus venha se afastar, porque se você não confessar, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E daqui a pouco, quando vê, você está preso no pecado. É verdade. E se você não tem isso na tua vida de confessar, eu errei hoje, eu pequei, aí vai lá e faz aquela oração, Jesus me perdoa, eu não vou pecar mais. Mas se a gente não confessar o pecado, amanhã vai fazer de novo. E vai virando um hábito, né? Vira um hábito, peca hoje, peca mais. E daqui a pouco é uma coisa que não vai mais te acusar, né? Vai ser uma coisa rotineira, né? Vai ser uma coisa, eu pequei, Jesus me perdoa, né? Eu vou lá, tomo a ceia, faço. Só que uma coisa que é interessante, que o pecado, por mais que eu pequei, tá? Eu errei, eu pequei. Só que eu não confessei pro meu líder e pro meu pastor. Só que eu faço parte de um grupo. E isso afeta um grupo inteiro, né? Com certeza. Afeta um grupo inteiro, isso faz um grupo todo ter um grande prejuízo, faz um grupo todo perder batalhas, né? Gera aquele bloqueio, porque nós já tivemos essa experiência, né? Muitas vezes, liderando, a gente já teve essa experiência, em alguns lugares que a gente liderou, de ver o departamento parece que trava, não vai, não cresce,
parece que o coral canta, o louvor não sobe, a banda não se entende, os hinos não dão certo, os cultos travados, há um bloqueio. E quando a gente, eu lembro do episódio que a gente começou a orar, né, e pedir para Deus mostrar, e logo veio à tona o que estava acontecendo, a gente descobriu que era isso. Era alguém em pecado, era alguém que pecou, não confessou, né, que trouxe isso, que gerou isso, porque uma pessoa em pecado, uma pessoa que peca e não confessa, ela leva todo um grupo ao prejuízo. Todo grupo é prejudicado. Não há um crescimento, né? Não cresce, não vai. Às vezes o líder está lá batalhando, trabalhando, faz isso, faz confraternização, e faz festa das cores, e faz não sei o quê, e está trabalhando para crescer e não entende. Por que não cresce? Será que estou no lugar errado? Será que será que a minha chamada não é para liderar? Será que já terminou meu tempo? Entra muitos questionamentos na mente do líder, porque o líder, ele fica com isso, né? Será que acabou meu tempo? Será que eu estou no lugar errado? Será que eu não fui chamado para liderar? E entra numa batalha, né? Numa batalha. E muitas vezes o que está gerando isso é alguém que pecou, é alguém que caiu, é alguém que está em pecado. E leva, digamos, adiante, né? Guarda isso e não confessa, não... Então, gente, isso que é muito importante, a gente entrou numa área bem delicada, né? É a questão do pecado. E o nosso conselho aqui no Prosa para você que está nos assistindo é esse. Se você, por gentileza, digamos assim, hoje está nos ouvindo, né? Tá assistindo o nosso vídeo, né? Porque achou legal, porque entrou, o conteúdo é legal. Mas se você pecou, se você tem algum pecado e esse vídeo tá falando com você, esse vídeo tá, né, tocando no teu coração, confessa, porque isso vai com certeza liberar um perdão de Deus sobre a tua vida, que aquilo que, quem sabe, tá travado no mundo espiritual vai cair por terra. E aonde você habita, no trabalho da igreja, no teu trabalho, aquelas questões que quem sabe não andar, vai começar a andar, porque vai vir o perdão de Deus sobre a tua vida. Então o nosso conselho do Prosa para você hoje é esse. Se tá errado, confessa, gente, libera o perdão de Deus sobre a tua vida, né? Confessa pro líder. Se você, quem sabe, tá com medo, né? Busca um conselho, né? Uma estratégia para você ter liberdade para confessar, porque é muito importante isso e o quão sério porque é no mundo espiritual, gente. E você não vai vencer batalha nenhuma se você não confessar, né? Tem que confessar. E você que tá dizendo aí, mas a palavra não é pra mim, eu iniciei um relacionamento agora, ou eu nem tô namorando ainda, então eu deixo pra você o seguinte, a Bíblia diz que quem tá de pé cuide pra que não caia. Então você que tá de pé, você que tá esperando pra começar um namoro, um relacionamento, ou você que entrou em um namoro, vigia pra não cair em tentação, pra não errar, pra não pecar. Isso são dicas que a gente está trazendo aqui para você, né? São estratégias, são dicas que a gente, como líder, a gente tem essa visão e hoje a gente passando isso para você, gente. Se, né, por uma questão ou outra você caiu, você errou, você pecou, confesse, procure seu líder, né? E confesse que com certeza Deus vai abençoar a tua vida, né? Mas vamos encerrar o assunto de hoje, né? Aqui do Prosa. Com essa questão, né? Eu sei que é um assunto bem delicado, mas é um assunto que deve ser falado. Suma importância, tem que ser falado. Deve ser pronunciado. Se você pecou, gente, confessa. E o importante é cuidar para não pecar. O primeiro conselho é esse, cuide para não pecar. Mas se porventura aconteceu, gente, confesse. Confesse que Deus vai alcançar a sua misericórdia sobre a sua vida, né? E vamos encerrar o Prosa de hoje, então. Isso aí, gente. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Na próxima semana nós vamos aí falar para líderes, né? Isso aí. Para gente que já está liderando, quem já está na função, para quem tem uma chamada de líder, né? E ainda não está liderando. Nós temos algumas experiências para compartilhar, muita coisa boa ainda vem por aí. Isso aí, algo tremendo. Então você que é líder ou você que é jovem que está assistindo, né? Não deixe de divulgar para o seu líder, não perde, porque no próximo vídeo é um assunto interessante para liderança. Eu tenho certeza que Deus vai falar, né, na vida de vocês aqui, porque o que a gente tem, né, são experiências, gente. A gente tá aqui para dividir, né? Aqui no Prosa é para dividir experiências que a gente já passou e eu tenho certeza que
vai servir de muita valia aí na sua vida, no seu ministério. Isso aí? Isso aí, gente. Deus abençoe.